Dando continuidade à história, O Escravo, da África para a Senzala, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 11. A nova Sinhá. Genaro recebeu visitas de vizinhos. Vieram vê-lo para dar apoio, como também visitaram Eleucácio. A maioria dos fazendeiros de senhores pensava que Genaro agira certo. Traição não deveria ser perdoada. Alguns achavam que somente ela deveria ser morta, não o sobrinho. Mas, para Genaro, eles diziam que ele estava correto. Agira como um homem deveria ter agido. Nenhum parente o visitou. O proprietário da fazenda escreveu para os filhos contando o que acontecera. Januário, Simão e Inhô foram levar as cartas para as filhas. Ele pediu que não viessem visitá-lo. Temia um ataque do irmão e não queria que as filhas e netos corressem perigo. O fato era que Genaro estava triste. Os comentários dos que serviam a casa grande e de Pitucho era de que ele era realmente apaixonado pela jovem esposa e estava sofrendo. Ele voltou a andar a cavalo pela fazenda. Um empregado ia à frente e outro atrás e armados. Genaro também estava sempre com armas. Bastião, você acha que o irmão do senhor irá se vingar? Perguntou João. Eu penso que agora não, respondeu o velho escravo. O senhor Eleucácio é do tipo que planeja. Com certeza não se importará de demorar para se vingar. Talvez ele pense em pagar na mesma moeda. O senhor fez bem em pedir para as filhas não o visitarem. Por que você não fala o que pensa para o senhor? Será que eu devo? Bastião estava indeciso. Eu penso que sim, afirmou João. À noite, Bastião chamou João para ir ao pátio em frente à senzala e contou. À tarde, eu vi o senhor Genaro na varanda. Aproximei-me e pedi licença. Ele sorriu tristemente para mim e disse: O que é, Bastião? Quer falar comigo? Respondi. Desculpe-me, eu não quero me intrometer, mas eu queria, sim, lhe dizer uma coisa. Pois diga. Ele me olhou. Falei, seu irmão é diferente do senhor, é rancoroso. Aqui nessa área, quando veio buscar o corpo do filho, afirmou que o senhor pagará. Sei que está sendo cuidadoso e fez bem em pedir para as sinhazinhas não virem visitá-lo. Penso que o seu irmão aguardará uma ocasião para se vingar. Pelo que eu conheço dele, lembro de que fui eu, seu companheiro de infância. Ele irá querer pagar na mesma moeda. Penso que Leôncio, seu filho, não será atingido. Ele sabe que vocês dois não se veem, que ele está distante, que estão brigados. O que me aconselha? Perguntou o senhor. Estar sempre alerta. Nosso dono ficou pensativo e eu me afastei. Você falou que deveria. O senhor escutou. Pode agora se sentir melhor, comentou João. Bastião concordou com a cabeça. Numa tarde de domingo, João foi se deitar embaixo de uma árvore, distraído. Ficou observando os galhos, os pássaros, as nuvens. De repente escutou vozes, reconheceu serem de Bastião e Tomasa. Os dois se sentaram num banco tosco do outro lado da árvore. Conversavam. Fez bem, meu irmão, de ter contado para o feitor Januário. O filho dele deveria mesmo ir embora, falou Tomasa. Sim, a Serafina era uma menina, mas não tinha juízo, comentou Bastião. Será que ela e o senhor Ambrósio iriam mesmo fugir?
João achou que não deveria escutar a conversa alheia. Os dois com certeza pensavam que não tinha ninguém escutando. Pensou em se levantar e sair, porém seria visto. Tossiu. Os dois se calaram. Ele levantou-se. Escutei parte da conversa. Desculpe-me. Eu estava deitado, como gosto de fazer. Vou me afastar. Sente-se aqui, João, convidou Bastião. Se escutou parte, escute o resto. É melhor prestar atenção quando se conversa por aqui, aconselhou João. Bem, agora não tem mais ninguém. Tomás olhou por todos os lados. É um bom conselho. João sentou-se ao lado de Bastião e Tomás a contou. Poucos sabem, mas é que assim a Serafina, assim que chegou, seduziu o filho do feitor Januário. Como alguns escravos sabem e outros desconfiam, Bastião contou ao feitor. Tivemos medo de o senhor Genaro ficar sabendo e matar o moço. O pai o fez ir embora. O jovem partiu ontem para a vila e de lá irá para uma cidade. Nossa! Exclamou João. Que perigo esse moço correu! Fez bem, Bastião, em contar. Vou também falar a vocês o que eu vi. João contou o que vira no dia em que ajudou a procurar a vaca. Assim a Severina, falou Tomasa, fazia planos. Às vezes conversava sozinha, outras vezes falava para nós, escravas, pensando que não entendíamos, e depois nós comentávamos, e fui eu a que mais concluiu. Primeiro, a Sinhá tinha planos de viajar com o marido para a Europa, e lá fugiria dele. Iria cantar para viver, e depois mudou de ideia. Queria fugir com o jovem amante Ambrósio. Eles faziam e refaziam os planos. Ora iriam para a fazenda do senhor Eleucácio, porém o moço temia o pai. Pensava que o genitor devolveria sua amada. Ora pensava em ir embora a cavalo, mas temia os assaltos e a perseguição do senhor Genaro. A certeza era de que a Sinhá roubaria as joias que pertenceram assim a Ana. E fiquei aflita, não sabia o que fazer. Contei a Bastião e ficamos preocupados. Com certeza, os dois se amavam, João suspirou. Penso que não, afirmou Tomás. Assim a Serafina era muito imatura. Pelo que ouvi dela, queria arrumar um marido rico, mas não um velho. O pai a obrigou a casar. Em vez de achar ruim, resolveu tirar proveito e encontrar uma maneira de ir para uma cidade grande. Agradou o marido pensando em fugir dele. Talvez os dois jovens tenham se entusiasmado e não perceberam que o senhor Genaro estava atento e desconfiado. Seria difícil eles fugirem, opinou Bastião. Talvez por isso eles tenham pensado por dias e acabaram sendo surpreendidos. João, não conte a ninguém o que ouviu aqui. É melhor o senhor não ficar sabendo do que aconteceu, pediu Tomasa. A irmã de Bastião se despediu e os dois voltaram à senzala. João teve um sonho naquela noite que o impressionou. Quando acordou, todos ainda estavam dormindo. Ficou quieto na sua esteira, recordando do sonho. Sonhou que vira Moá entrar na senzala, aproximar-se do seu leito e chamá-lo baixinho. Uba! João a olhou, estava bonita e sorrindo. Ela segurou a sua mão. De repente, os dois estavam na aldeia em que os seus parentes moravam. Lá era dia, estava claro. Ele viu as filhas que estavam crescidas e bonitas. Brincavam com outras crianças. João correu para abraçá-las, mas elas passaram pelos seus braços. Escutou de Moá. Uba, elas estão bem. Assim que ficarem adultas, voltarei para perto delas. Serei filha da mais velha. João olhou o local. Era rudimentar, mas ali eram livres. Sem entender, estava de novo na senzala. Foi então que percebeu uma luz perto de Moá. Prestou atenção e viu que a luz era uma mulher. Sorriu e acordou.
Não dormiu mais. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ficou pensando no sonho. Vou memorizar esse sonho. Parece que foi um encontro. Vi minhas filhas, que saudade. No dia seguinte, contou o seu sonho a Bastião, que escutou sorrindo e comentou: com certeza sua esposa veio vê-lo e lhe dar notícias de suas filhas. O ser iluminada trouxe. Ele à noite agradeceu pelo belo sonho que tinha tido. Sentiu no seu íntimo que realmente as suas filhas estavam bem, livres e felizes com os avós. O senhor quer casar de novo, contou Pitucho. Ele escreveu uma carta para a pretendente. Ela se chama Etelvina, é uma moça solteira da vila que ele conheceu na missa, mas preferiu assim a Serafina. Pediu para o feitor Januário ir à vila. Ele irá depois de amanhã e, quando chegar à vila, deve perguntar ao padre se a moça continua solteira. Se a resposta for sim, ele irá à casa dela levar a carta. O que será que ele escreveu na carta? Perguntou Filó. Pelo que eu escutei, respondeu Pitucho, ele pede que seja aceito por noivo. Se a resposta for sim, o senhor disse que marcará o casamento também por carta. Pretende ir à vila somente para o casamento. Eu penso que é por cautela. Viajará com seguranças. Pelo jeito teremos outra sinhá em breve, comentou Dito. E antes da colheita, exclamou Inhô. Januário foi à vila com os 2 empregados e 3 escravos. Levou a charrete e aproveitaria para comprar mantimentos. Na volta, Simão contou. Tudo deu certo. A viagem foi agradável. O feitor Januário foi conversar com o padre e soube que sinhá Etelvina ainda está solteira. E aí levou a carta do senhor para ela, que respondeu aceitando o noivado. Marcaram a data, falou Pitucho. O capataz Honório irá à vila levar a correspondência para os filhos do senhor e para a noiva. Irão se casar no dia 20 desse mês. Dessa vez, não houve preparativos. Na véspera da viagem, os pistoleiros chegaram e pela manhã o senhor foi para a vila levando Bárbara, Dinha, escravos e empregados. Deixou Honório tomando conta de tudo. Eles voltaram antes do previsto. Foi uma correria para os servidores da Casa Grande. A festa para os escravos não foi mudada. Seria no sábado e no domingo. Foram poucos os que viram a nova sinhá. Os escravos que foram à vila para o casamento vieram à noite à senzala contar as novidades. A viagem foi tranquila, falou Simão. Quando chegamos, à noite, o senhor Genaro foi visitar a noiva. Levou presentes. O casamento foi no dia seguinte, às 10 horas. Quando a cerimônia terminou, a noiva quis vir para a fazenda. Estava marcado que os noivos iriam para a hospedaria ou ficar na casa dos pais dela. Assim, a Etelvina não quis e preferiu vir para sua nova casa. Arrumamos tudo rapidamente e voltamos. Ela trouxe com ela 3 escravas e 1 escravo e falou que eles são propriedade dela e que está acostumada com esses escravos e que quer que eles a continuem servindo. E os noivos parecem felizes? Ela é bonita? Filó quis saber. Para o meu gosto, ela é feia, respondeu Simão. Uma coisa é certa, ela fala pouco e sorri menos ainda. Eu não sei informar, mas eu senti que nenhum dos dois estava feliz. Por que então se casaram? Perguntou Chico. Eu penso, respondeu Simão, que o nosso dono casou para ter companhia ou para ter mais filhos. Ele amou mesmo, foi a infiel. Assim, a Etelvina deve ter se casado para não ficar solteirona. Será que essa moça não tem medo de ser morta pelo marido? Indagou Filó. Então Bastião esclareceu. Com certeza, ela aprova a atitude dele. Matou pela honra e não tendo ideia de trair, não precisa ter medo.
As duas filhas do senhor, contou Simão, que moram perto da vila, foram ao casamento com as suas famílias. Nós ficamos no pátio em frente à igreja e pudemos ver tudo. O senhor ficou contente em vê-las. Penso que não queria vir para a fazenda. Pensava em ficar mais com as filhas e os netos, mas fez a vontade da esposa. Nada vimos de diferente na ida e nem na volta, contou Inhô. Ainda bem, exclamou Bastião. No sábado, depois de um almoço farto, os empregados se reuniram no pátio para cantar e dançar. Estavam contentes. No domingo também aproveitaram a festa. Na semana seguinte, Bárbara veio à noite à senzala chorando. Fui dispensada da casa grande. Todos se admiraram. Bárbara servia a casa grande havia anos. Um pouco mais calma, ela parou de chorar e contou. Os 4 escravos que a sinhá trouxe irão assumir as principais atividades da casa. Eles são simpáticos e temem a sinhá. Vieram para cá sem ter escolhas. Elas falam um pouco. Desde a viagem viemos apertados na carruagem simples. Quase não falaram e perguntaram como era viver na fazenda. Nunca tinha visto uma. Aqui, logo que chegaram, entenderam como era o serviço e passaram a fazê-lo. Assim, a Etelvina organizou tudo, quer que se faça tudo do seu modo. Tomasa entrou na senzala. Você também foi dispensada? Filó quis saber. Fui. A sinhá não quer velhos na casa. O senhor Genaro conversou comigo e disse, Tomasa, você deve ficar na senzala das mulheres, mas a quero na sede. De hoje em diante cuidará somente dos doentes. O capataz Honório, falou Bárbara, reorganizou as tarefas. Tirou 2 trabalhadores da sede e os colocou na lavoura. Ordenou que eu e mais 2 escravas ficássemos trabalhando na sede. Irei varrer os pátios, limpar os jardins. Isso é injusto, exclamou Chico. Mamãe serviu sinhá Ana, a sinhá Serafina, ajudou a criar os filhos do senhor e agora é dispensada. Começou a xingar. Basta, Chico, pediu Bastião. Não adianta se revoltar, é melhor aceitar e tentar viver da melhor forma possível. Chico, Bárbara saindo da casa grande, é melhor você prestar mais atenção nas suas atitudes. Agora ela estará longe do senhor para defendê-lo. Cuidado, cautela, não fale tanto. É isso mesmo, meu filho. Por favor, não cause problemas, rogou Bárbara. Minha amiga, disse Tomasa, você agora está aborrecida, sente-se injustiçada, mas conforme-se. E afirma ainda, achará bom que isso tenha acontecido. Pelo que eu conheço das pessoas, não será fácil servir essa mulher. Isaura me contou que uma vez, por ter manchado um vestido da sinhá Etelvina, ela disse que ia mandá-la surrá-la no tronco da praça. Ela chorou de medo. No outro dia, um feitor veio buscá-la para chicoteá-la. Assim, a Etelvina, de fato, havia o contratado. Mas o pai dela pegou o feitor e não deixou que a levasse para o castigo. Como se dá esse castigo? Perguntou Filó. Aqui o senhor manda o feitor executar, respondeu Tomasa. Na vila, pelo que Isaura me contou, alguns senhores pagam para que os seus servos sejam castigados. Quando esse castigo acontece na praça, é muito humilhante. Isaura conversou comigo enquanto eu passava ervas em suas costas. Ela é uma boa pessoa, foi ama da sinhá, ajudou a criá-la e, pelo que eu entendi, nossa nova senhora não combina com a família. Parece que não gosta de ninguém e ninguém gosta dela. Que pena, suspirou Bastião. Bárbara escutou calada. Parecia duvidar. Ela gostava de trabalhar na casa grande. Os escravos que serviam aos senhores se julgavam mais importantes que aqueles que trabalhavam nas lavouras e dormiam na senzala. Os comentários agora sobre a casa grande eram em menor quantidade.
Pitucho continuou servindo o senhor. Ia pouco à senzala e, quando ia, contava as novidades. A sinhá é azeda, mal-humorada, não parece recém-casada, trata mal suas escravas. O escravo que veio com ela, Manolo, faz o serviço pesado da casa. As moças trabalham muito. Ela dá ordens sempre secamente. Faça isso. Se não fizer direito, joga a panela em você. O senhor tem saído muito, não para em casa e penso que não gosta da esposa. Continuo servindo o senhor e tento ficar longe dela. Na noite seguinte, um alvoroço na senzala. Dinha, que ficava na casa grande, veio contar a novidade. A sinhá quer engravidar. Ela quer que 2 de suas escravas engravidem para amamentar o seu filho. Deu ordens para que as 2 escolhessem parceiros. Têm de ser escravos da fazenda. João não se conformou com o que escutou. Como podem ter filhos assim? Pior para serem escravos. E elas querem ser mães? Perguntou Dito. As mocinhas não comentaram, escutaram a ordem e abaixaram a cabeça. Isaura disse que as 2 foram criadas na casa para isso. Está tão ruim trabalhar na casa grande. Lá pouco se conversa, não se pode cantar e assim quase não sai de casa. E a vi somente de longe, comentou Tonho. Todos nós somente a vimos de longe, falou Zé. Isaura, continuou Dinha, contando as novidades dos senhores. Comentou que Manolo é meia-irmã da Sinhá. É filho do pai dela com uma escrava. A Sinhá não gosta que se fale sobre isso, então, atenção, não falem. Manolo é mais claro, sério, parece estar sempre triste, a Sinhá grita menos com ele. As 2 escravas foram ao pátio no domingo. Uma olhou para João, que, encabulado, afastou-se devagar e foi para debaixo da árvore. Quando viu que elas haviam ido embora, voltou ao pátio. Chico, rindo, falou. Escondeu-se das moças? João pensou em não responder, mas como muitos companheiros olharam para ele esperando a resposta, falou. Eu tenho 2 filhas. Eu sou pai, ou fui. Enquanto eu estive com elas, participava da vida em família, cuidava das meninas, pegava-as no colo, beijava-as, passeava com elas. Sinto muitas saudades. Ter filhos não é somente fazê-los. Isso é prazeroso. É mais que isso. Como tê-los e não participar de suas vidas? Como não pensar que terão essa forma de viver? Ou pior, eu não quero ter filhos, ser pai no cativeiro. Por um segundo ficaram calados. Concordo com você, falou Bastião. Não sou pai, nunca quis ter filhos para serem escravos. As 2 escravas da Sinhá receberam os escolhidos à noite em seus quartos, que ficaram no porão da casa grande. As 3 engravidaram. O senhor ficou contente. A Sinhá, mais exigente. As 2 escravas não se encontraram mais com os 2 cativos. Como se pode ser pai nessa situação? Pensou João. Como ver o filho crescer e não participar de sua vida? E as mães? Terão filhos para amamentar o filho da Sinhá. Ter filhos para escravos é tão incerto. Nunca pensei em me separar de minhas filhas. Meu consolo é que não o fiz por livre vontade. A vida na senzala não mudava muito. Eram poucos os acontecimentos que os faziam sair da rotina. Chico sempre revoltado, João se esforçando para não reclamar, Bastião pacificando, Tomasa cuidando das diversas dores. Dormiam cedo, acordavam assim que o sol despontava e o trabalho sempre era muito. Quando faltavam 2 meses para as crianças nascerem, uma parteira que morava na vila e que a Sinhá conhecia veio para a fazenda. Fazia 2 dias que a mulher chegara. A Sinhá entrou em trabalho de parto. A criança ia nascer antes do tempo. A Sinhá passou mal e o senhor Genaro chamou Tomasa para ajudar. Foi um parto difícil. Nasceu um menino. Era pequeno,
mais saudável. Filó também teve outro menino no mesmo dia, uma criança linda, um menino sadio. As duas escravas que engravidaram junto, por ainda não estar no tempo dos seus filhinhos nascerem, continuaram grávidas. Filó foi chamada para ir à casa grande amamentar o senhorzinho e ela foi. Assim, contou Dinha. Fez tomar banho, ordenou que Isaura verificasse se havia se lavado direito e mandou vestir outras roupas. A nossa amiga se inibiu. O senhorzinho, muito pequeno, estava com dificuldade para mamar e chorava muito. Filó escutou os senhores conversando. Será que essa preta não está dando mais leite para o filho dela? Perguntou a sinhá Etelvina. Ela talvez não tenha muito leite, falou o senhor. Mate a cria dela, pediu a sinhá. A ama de leite ficou calada, fingindo não ter escutado, e quando ficou sozinha chorou muito. Depois chamou a Tomasa, deu o filho dela para a velha escrava e pediu: Minha amiga, leve-o para a senzala, peça para Maria amamentá-lo. Tomasa pegou o nenê e o trouxe para a senzala. Embora o filho de Maria tenha 6 meses, ela está amamentando as duas crianças. Filó pediu chá para ter mais leite. A escrava que está sempre nos ajudando deu a ela e também um outro para tranquilizá-la. A ama de leite dorme às vezes sentada numa cadeira ao lado do senhorzinho ou se estica no chão do quarto. Tem ordens para não sair de perto do nenê, que se chama Malvino. O senhorzinho é inquieto e mama muitas vezes, de dia e de noite. 2 meses se passaram. Os filhos das escravas nasceram, mas Filó continuou como ama de leite do senhorzinho e iria continuar amamentando até que o menino fizesse 2 anos e meio. Tomasa contou na senzala. Hoje conversei com a Filó. Ela me afirmou que não quer ter mais filho, que sente muitas saudades da senzala. Assim, a fiscaliza o que ela come, se toma banho, quer a ama de leite do seu filho limpa. Não a deixa se afastar da casa grande. Ontem eu levei os filhos dela para ela ver. As crianças ficaram na área aproveitando que a sinhá estava descansando. Filó correu para ver os filhos, pegou seu neném e o beijou. Pela primeira vez, ela sentiu a responsabilidade de ser mãe de escravos. A sinhá a proibiu de engravidar enquanto ela estiver amamentando o senhorzinho Malvino. Ameaçou-a e disse que, se ela ficar grávida, vai colocá-la no tronco. 7 meses depois que a sinhá Etelvina teve o filho, ficou grávida novamente e escolheu 2 escravas para engravidar também. Uma delas era Nininha, de 13 anos, filha mais velha de Filó. A mocinha tinha um namorado e ele foi o escolhido para ser o pai do filhinho dela. As gravidezes foram tranquilas. Novamente, a parteira da vila veio para atender a sinhá. Quando a sinhá entrou em trabalho de parto, Nininha também começou a ter dores e Tomasa veio ajudar a garota. Etelvina teve uma filha à tarde, porém a criança de Nininha não nascia. O parto se complicou e a moça passou a noite toda sofrendo e desencarnara, ela e a criança, ao amanhecer. Foi muito triste. O jovem namorado chorou muito. Escondida, Filó chorou e saiu da casa grande para ver sua filha. Enterraram-no logo após. A sinhá resolveu amamentar a filha junto com a outra escrava escolhida. A jovem mãe, com medo, levou sua filhinha para a senzala das mulheres e pediu para cuidarem do seu nenê. O jovem namorado entristeceu-se demais. Todos o ajudavam, até João carpia para ele, tentaram alegrá-lo. Ele se alimentava pouco e chorava muito. Numa tarde, o capataz Honório pediu para ele procurar uma vaca que estava desaparecida, e como ele demorava para voltar, foram procurá-lo. Encontraram-no morto,
caiu nas pedras e deduziram que ele pulara de um barranco alto. Suicidou-se, lamentaram. Não aguentou ficar sem a sua amada. Preferiu morrer. Quem se mata vai para a terra da escuridão, opinou João. Isso não é bom. Seria preferível sofrer por aqui mesmo. Lá é bem pior. O ruim desse ato é que ele não encontrará a sua amada. Ela foi para a terra da luz. Como você afirma isso? Perguntou Inhô. Nininha era uma menina, respondeu João. O que ela fez de maldade? Nada. Foi com certeza para a terra da luz. Quem se mata não fica bem. 5 dias depois, à noite, comentaram na senzala. Viram os dois apaixonados andando pela fazenda? Nininha e o namorado estavam felizes de mãos dadas, contou Tomasa. Ela veio dar adeus à mãe. E estou admirado. Como pode? Perguntou João. Muitas pessoas viram os dois, contou Bastião. O feitor Januário os viu e correu para sua casa. Passaram por aqui, deram tchau e sumiram. Eu os vi e fiquei contente. Mas ele não se suicidou? Quis saber João. Não, respondeu Tomasa. Também me admirei ao vê-los juntos e felizes e senti mais que ouvi falar. Fui atrás da vaca, vi o animal entre as árvores, penso que me distraí, tropecei e caí. Embora estando triste e sofrendo, eu não queria morrer. Eu não me suicidei. Isso é bom. João sentiu-se aliviado. Se eles deram tchau é porque foram embora. Espero que não volte, suspirou Simão. Pelo menos eles estão bem, disse João. Ainda bem, exclamou Dito. De fato, ninguém mais viu o casal. Naquele inverno fez muito frio. Houve muitas geadas e João pensou que ia morrer congelado. Como o frio é ruim. Foi um alívio quando começou a esquentar. Capítulo 12. Preocupações. Filó ficou 2 anos e 3 meses na casa grande. O senhor a dispensou e ela voltou para a senzala. A escrava, que anteriormente era alegre, mudou. Estava séria. Já não sorria como antes. Por várias noites se reuniram e ela era o alvo das atenções. Até sonhei que estava voltando para a senzala, contou Filó. Você achou tão ruim assim servir a casa grande? Perguntou Bárbara. Primeiro, explicou Filó, fiquei presa no quarto do senhorzinho, que prematuro não sabia sugar. Depois mamava o tempo todo. Senti muito medo, pavor, quando eu escutei a sinhá pedindo para matarem a minha cria. Quando Tomasa levou o meu filhinho para a senzala, eu sosseguei-me um pouco. Eu penso que foi nesse momento que eu compreendi o que era ser realmente escrava. Antes, a vida para mim não era assim tão ruim. Tudo estava bom. Por não conhecer outra forma de viver, não fazia comparações. Gosto de trabalhar. Nem sinto que sou obrigada a fazer o que me ordeno. Estava sempre rindo, cantava e dançava nas festas, tinha meus encontros amorosos e recebia os filhos com alegria. Quando meu filhinho nasceu morto, eu senti, mas conformei-me, muitas crianças morrem. Quando me separei do meu nenê, eu sofri. Compreendi que eu amo os meus filhos. Eu temi que o matasse, como se mata um leitão, um frango. Mas quando isso ocorre com os animais, é para que virem alimentos. Minha cria, filho, seria simplesmente enterrado. Ainda bem que deu certo, o seu filhinho é um menino lindo, explicou Bárbara. Graças a Deus. Eu penso que foi Deus que me deu a ideia de mandá-lo para a senzala, suspirou Filó. Foi difícil cuidar do senhorzinho? Perguntou Bárbara. Tive que aprender muitas coisas, respondeu Filó.
Uma criança branca é cuidada diferente dos nossos filhos. Nos primeiros meses saía do quarto somente para tomar banho, ir à casinha e às vezes para me alimentar na cozinha. Normalmente almoçava e jantava no quarto. Depois o senhorzinho tinha que tomar sol, saía com ele na área ou andava pela casa. Assim a me vigiava ou ordenava que Isauro fizesse. Olhe essa cicatriz. Filó mostrou o rosto. Do lado direito, perto da orelha, estava a cicatriz de um corte de mais ou menos 7 centímetros. Uma tarde, estando muito cansada e com sono, eu sentei-me na cadeira e dormi. Eu não escutei o senhorzinho resmungar. Assim, entrou no quarto, pegou uma imagem de um santo que estava na mesinha e me bateu com força. Acordei assustada. Preta, acorde! Levante-se e cuide do seu senhor. Sangue escorreu pelo meu rosto. Eu corri e peguei o nenê. Olha o que você fez, falou Sinhá, evitando gritar para não assustar o filho. Você me fez quebrar o meu santo, escravo infeliz. Fui amamentar o senhorzinho e só depois que ele dormiu, eu limpei o meu ferimento. Eu senti muito medo de ela voltar a me castigar. Ainda bem que não o fez. Outra vez, numa noite com temperatura muito baixa, ela me jogou água fria. Tinha sono e queria dormir. Ainda bem que o menino crescia e engordava. Ao vê-lo sadio, ela me deu um pouco de sossego. E como é o senhorzinho? Quis Bárbara saber. Uma criança como outra qualquer, respondeu Filó. Eu gosto dele. Eu penso até que vou sentir saudades do menino, mas nunca da casa grande. Porém, o senhorzinho tem algo estranho, eu não sei explicar o que é. Conte você, Tomasa. Tomasa assustou. Olhou para Filó e todos a olharam e a velha escrava falou. O senhorzinho Malvino é inquieto. Se você o olha bem, sente algo estranho, uma sensação nada boa. Talvez porque vocês o comparam com a mãe, que é antipática, intrometeu Sebastião. Deve ser isso, concordou Filó. Porém, ultimamente ele me mordia e se falava ai, ele sorria e o seu sorriso me parecia ser cínico. E espero que você aqui volte a ser a Filó de antes, desejou o crioulo. Eu penso que isso não ocorrerá. Filó estava triste. Muitas coisas aconteceram. Nunca tinha me afastado dos meus filhos e me separar do meu filhinho recém-nascido foi difícil. Apavorei-me em pensar que, para Sinhá, ele era somente uma cria que poderia ser morta. Eu sei que muitas mulheres morrem no parto, brancas e negras, mas eu senti muito a morte de Nininha. Agora estou apreensiva como o que pode acontecer com os meus filhos. E espero que você, ao se livrar da energia ruim da Casa Grande e da Sinhá Lazê, volte a ser a Filó alegre, desejou Bárbara. Sinhá Lazê? O que vem a ser isso? Perguntou João. Laranja azeda. Nós a chamamos assim, respondeu Bárbara. Filó passou a lavar a roupa e se tornou uma mãe mais carinhosa. Foi depois de meses que voltou a sorrir e a cantar, mas realmente não quis ter mais filhos. Até Pitucho estava triste, não imitava mais ninguém. Se vinha a senzala, contava as novidades e reclamava. Assim a Etelvina ficou grávida novamente e as duas escravas dela também. Nasceu outra menina, a sinhazinha Marcila. Ela decidiu não engravidar mais. A sinhá não havia voltado mais à vila após o nascimento da terceira filha. Seus pais vieram visitá-la. Genaro os recebeu bem. Etelvina não ligou para as visitas. O irmão dela veio depois de 7 dias para acompanhar os pais para retornar à vila. Etelvina se trancou no quarto para não ver o irmão.
Genaro ficou encabulado e tentou agradar as visitas. Quando foram embora, Pitucho os escutou comentar que não voltariam mais. Isabel, que morava longe, veio com os filhos e o marido visitar as irmãs mais velhas, Maria e Joaquina. Depois foi à fazenda. Etelvina não a recebeu bem e agiu como sempre, azeda, como os escravos a chamavam. Ela ficou poucos dias. Genaro acompanhou-a e ficou 10 dias com as filhas. Honório ficou responsável pela fazenda. O senhor Genaro está dormindo no quarto sozinho, contou Pitucho. Gostei, agora o ajudo sem precisar ver a lazer. Os dois quase não se falam. Assim ela se dedica aos filhos e a organizar a casa e infernizar os que trabalham lá. Januário foi à vila fazer compras. Estava com 2 empregados e 3 escravos. Simão, por ter torcido o pé, não foi. Foram assaltados na volta, levaram toda a mercadoria, os cavalos, armas, bateram nos 3 empregados e levaram os 3 escravos, que foram obrigados a acompanhá-los. Nossos amigos não queriam ir, comentou Simão. O feitor Januário que me contou. Aqui eles tinham abrigo, alimentos e familiares. Tomasa foi cuidar dos empregados. E eles vieram a pé para a fazenda? Perguntou o crioulo. Não, respondeu Simão. Eles foram à fazenda próxima de onde foram assaltados, que é de um sobrinho do senhor Genaro. Lá receberam os primeiros socorros, alimentos e os trouxeram de charrete. Na outra noite, Pitucho contou. O senhor ficou muito nervoso. Falou que irá convocar os vizinhos para contratarem pistoleiros para atacar esses quilombos. Se isso acontecer, haverá muito derramamento de sangue. Bastião estava preocupado. Ultimamente, estamos tendo muitas preocupações, lamentou Bárbara. Penso que o senhor não conseguirá reunir os fazendeiros para fazer esses ataques, opinou Inhô. A maioria dos vizinhos são parentes dele que, pela partilha de bens, brigaram depois com a sinhá Serafina, até que estava se entendendo. Mas quando ocorreram os crimes, a família se separou de novo e essa sinhá os afastou mais ainda. Tomara que não ataque os quilombos, desejou João. Eles, falou Dito, podem calcular onde podem estar esses quilombos, mas não sabem onde exatamente estão. Escalar essas montanhas é difícil e eles sabem disso, como também sabem que os quilombolas estão armados. Januário se demitiu, iria embora da fazenda. Simão contou. O feitor me disse que a sua mulher não gosta daqui e que ele tem medo das assombrações e eles querem ficar perto do filho que partiu, que tem um bom emprego numa cidade. Eu penso que o feitor Januário não está satisfeito morando aqui e prevendo que o senhor Malvino será o seu patrão. Quis ir embora antes que isso aconteça. Dias depois, todos da fazenda viram Januário e a família irem embora. A maioria dos escravos achou ruim. Alguns ficaram contentes. Naquele ano choveu pouco. Com a seca, as plantações estavam morrendo. As colheitas de milho, arroz e feijão seriam escassas. Vamos orar para chover, pediu Tomasa. Para quê? Perguntou Chico. O que nos interessa se o senhor vai ou não ter prejuízo? Para que incomodar Deus com as nossas orações? O bom da seca é que temos menos trabalho. Não há muito o que carpir nem o que colher. Insensato, Tomasa o repreendeu. Se houver falta de alimentos, quem primeiro ficará sem comer? Nós, exclamaram alguns escravos. Sim, seremos nós, concordou Tomasa. Vamos orar, determinou Bastião.
Fizeram alguns rituais. Foram antes de o sol nascer jogar água no cruzeiro. Uma cruz que ficava em frente à capela. Tomasa e umas mulheres lavaram a capela. Em oração foram até o riacho que estava com pouca água. Lá se ajoelharam e rezaram. Dançaram e cantaram à noite no pátio, rogando que chovesse. Fizeram isso por 3 dias e choveu. Alegraram-se com a chuva, porém as colheitas foram realmente escassas. E naquele ano, Genaro teve que comprar mais mantimentos, e como era esperado, a alimentação dos escravos diminuiu. Genaro não conseguiu apoio para contratar pistoleiros para atacar os quilombos. Porém, vieram para as vilas alguns homens que se juntaram aos capitães do mato e passaram a fazer também trabalhos de proteção. Ficou mais difícil de fugir, comentou Chico. As reclamações dos que serviam a Casa Grande aumentaram. Além da sinhá, passaram a se queixar do senhorzinho Malvino, que crescia rebelde e demonstrava ser mau. Batia nos escravos, jogava objeto neles, todos tinham que fazer as suas vontades. Às vezes, Genaro tentava corrigi-lo, mas Etelvina não permitia. E o garoto fazia o que queria. O menino parece o diabo, comentou Pitucho. Ele é forte, tem força e bate para valer. Os escravos da Casa Grande têm medo dele. E se o senhorzinho reclama de alguém, assim além de azeda, vira uma fera. Ontem ela jogou em Isaura água quente que lhe queimou o braço porque a escrava não quis dar bolo quente para o menino. Nunca pensei, falou Bárbara, em dizer que Tomasa tinha razão quando me disse que eu iria um dia achar bom ter saído da Casa Grande. Achei que ela estava era me consolando, mas dizia a verdade. Dinha raramente conseguia sair da Casa Grande para vir a senzala, e quando vinha contava o que acontecia lá. Tenho pena dos meninos, os filhos das escravas da sinhá, que ficam na Casa Grande. Eles brincam com o senhorzinho e a única vantagem é que se alimentam melhor. O menino Malvino bate neles. Na semana passada, ele pegou um chicote e começou a bater num escravozinho. A mãe do pobrezinho correu para acudi-lo, mas só conseguiu ficar na frente e foi chicoteada. Com os gritos, o senhor chegou e tirou o chicote das mãos do filho. A sinhá interferiu e pela primeira vez o nosso dono gritou com a esposa. Colocou o filho de castigo na sala sozinho e tinha de ler um livro. E mãe e filho escravos que foram castigados ficaram machucados e Tomasa foi cuidar deles. Os escravos da senzala começaram a se preocupar e a temer o que poderia ocorrer a eles quando Malvino fosse o dono deles e da fazenda. Pitucho veio à senzala, estava com o rosto machucado e contou. O senhorzinho Malvino me jogou uma pedra. O que você fez? O que foi que aconteceu? Perguntou o crioulo. Estava no pátio. Tinha ido dar um recado do senhor para o capataz Honório. Escutei. Pitucho? Era o senhorzinho. Virei e ele me acertou com a pedra e deu gargalhada. E o que você fez? João quis saber. Nada. Eu continuei a caminhar. Fui atrás de Tomasa para que me fizesse um curativo para o ferimento parar de sangrar. O que você pensa que irá acontecer nessa fazenda com esse menino mandar em tudo? Perguntou Simão. Não sei, Pitucho suspirou. Espero que eu morra antes do senhor Genaro e que não tenha que servir esse menino. Sabe que ele não gosta que chamem ele de senhorzinho. É senhor Malvino. Temo pelos meus filhos. Filó estava triste. Não vamos nos preocupar antes do tempo, aconselhou Tomasa. O futuro é incerto, já temos preocupações demais para acumulá-las pensando no que pode ou não acontecer. Tomasa, você vê alguma coisa do futuro?
O pai José lhe falou algo sobre isso? Perguntou Bárbara. Pai José não me falou nada e eu tampouco sei. É somente um conselho sábio. O melhor é viver o presente, fazer de tudo para que possamos ter um futuro melhor. Futuro melhor? Só se for depois de morto, Chico riu. E não é esse o futuro certo de todos nós? Perguntou Bastião. O certo é continuarmos com as nossas vidas, rogar a Deus para que ela não piore, desejou a sábia escrava. Cada vez que sabiam do que o senhorzinho fazia, preocupavam-se e sentiam dó daqueles que serviam a casa grande e dos 4 meninos escravos que brincavam com ele. Genaro não queria que esse filho fosse embora como fez o outro, Leôncio, que foi estudar e não voltou. Contratou um professor que ficava 4 meses do ano na fazenda, dando aulas para o garoto. Depois passou também a dar aulas para as sinhazinhas. O professor, contou Pitucho, queixou-se para o senhor do filho. Disse para mim que ele é o pior aluno que já teve e tem que, Malvino não obedece e é arrogante. Você faz tempo que não imita ninguém, comentou o crioulo. Você faz tempo que não me imita, repetiu Pitucho. Pitucho imitou o crioulo. Andou como ele e a sua voz ficou muito parecida e todos riram. Perdi a vontade de imitar, Pitucho suspirou. Se venho aqui é para desabafar. Eu tenho estado apreensivo, eu vigio a sinhá para o nosso dono, porque ele tem tido encontros com as escravas, mas não à força. Pergunta primeiro se elas querem e lhes dá regalias. Deu ordem para o capataz e para os feitores, para não castigar nenhum escravo sem que ele dê as ordens, e que não obedeçam a sinhá. Com receio de que ela jogue algo nessas mulheres, o senhor tem encontros com as escravas que não serve à casa grande. É bom ele ter essa cautela, porque a sinhá é capaz de matar ou mandar matar as amantes do marido, opinou Bárbara. Um dos netos de Genaro, já adulto, veio visitar o avô. Ficou 3 dias e, ao ir embora, Genaro ordenou que Honório, 2 empregados e alguns escravos fossem levá-lo à vila e lá comprar mantimentos. E não será perigoso? Perguntou o senhor. Depois, falou Simão, que vieram para a vila mais 7 capitães do mato parar os assaltos. Vocês viram que 2 vieram com o neto do senhor e irão acompanhá-lo na volta. Esses homens têm capturado muitos escravos que fugiram, comentou Bastião. Ouvi dizer, falou Dito, na última vez que eu fui à vila, que eles tinham ido atrás de um escravo fujão, encontraram-no, torturaram o pobre moço e trouxeram morto. Aqueles que viram seu cadáver disseram ter ficado impressionados com tamanha maldade. Foram à vila e retornaram no dia marcado. Porém, Simão não veio. O capataz explicou. Paramos para almoçar perto da Lagoa Serena. Simão foi buscar água. Como demorou para voltar, fui com Dito até a lagoa. Não o encontramos, mas sim a sua sacola e a vasilha. Nós o chamamos e o procuramos pelas margens. O neto do senhor queria seguir viagem para que à noite estivesse em segurança na vila. Concluímos que Simão caiu na água e, como não sabe nadar, afogou-se. Seu corpo deve estar no fundo desse reservatório. Não é nessa lagoa que viram cobras grandes? Perguntou Chico. Sim, dizem que lá há muitos animais perigosos, respondeu Honório. Pode ser que Simão tenha sido atacado por um, porém é provável que ele tenha morrido afogado. Quando Honório saiu da senzala, indagaram a Dito, que também fora à vila, e ele contou a mesma história. João ficou triste com a morte do amigo, do companheiro que veio com ele para a fazenda. O capataz também sentiu. Ele confiava em Simão.
e o levava sempre nas viagens. Oraram pelo companheiro morto. João desejou que ele fosse para a terra da luz. Tomasa veio à senzala no domingo à tarde e com gesto chamou o irmão e João para conversar. Foram sentar no banco debaixo da árvore. Não senti Simão morto, falou Tomasa. Perguntei ao pai José e ele me respondeu que de fato ele está bem e vivo. Estou lembrando agora, comentou João, que Simão sabia nadar. Ele me contou que na sua aldeia eles nadavam no rio, quando crianças para brincar, quando moços para pescar. Nos últimos meses ele estava preocupado pensando como seria a vida na fazenda no comando do senhor Malvino. Ele sempre conversava muito nas viagens que fazia, na vila, com outros escravos, com o Sombra, e sabia de tudo o que acontecia na região. Deve ter tido conhecimento de onde estão os quilombos e como chegar neles. Simão sempre quis viajar, conhecer outras formas de viver. Com certeza ele planejou tudo muito bem. Se ele fugisse, os capitães do mato iriam atrás dele. Então deve ter planejado a sua morte, concluiu Bastião. E deu certo, falou Tomasa. Ele foi dado como morto e ninguém o procurará. Que Deus o proteja e que Simão esteja bem. Vamos guardar segredo para nós, para todos. Nosso amigo está morto. Foi 2 semanas depois que Simão havia sido dado como morto que um homem negro, magro, machucado foi encontrado na porteira da fazenda. Honório foi vê-lo e depois foi avisar Genaro, que também quis vê-lo. Indagou e ordenou que o levassem para o galpão, limpassem-no e que Tomasa cuidasse dos seus ferimentos. Curiosos, à noite os escravos da fazenda foram conhecê-lo. Tomasa explicou. Tivemos que raspar os seus cabelos por ter piolhos. Estava faminto, agora está se recuperando. Todos o olharam e ele explicou. Chamo-me Tião, sou da fazenda Santa Ana. Não sei onde fica. Estava transportando cargas com o feitor quando fomos atacados. Roubaram a carga, bateram nos empregados e nos obrigaram a ir com eles, que tiveram 2 mortos. Foram obrigados mesmo? Perguntou o crioulo. Fomos convidados, eu e o outro fomos. 2 não quiseram, eles tinham famílias. A vida no quilombo para mim foi mais difícil do que na fazenda em que morava. Faz muito frio lá no alto da montanha, necessitávamos de tudo e o trabalho era muito. Fugi, só que devo ter tomado o rumo errado. Andei por dias e me senti aliviado quando vi essa fazenda. O senhor, informou Tomasa, falou que por esses lados não tem fazenda com esse nome e que nem conhece o coronel Silveira, que informou ser o seu dono. Deve ser mesmo do outro lado. Ordenou que quando o capataz Honório for à vila, pergunte, sem contudo falar de Tião. Por que o capataz não pode comentar que veio aqui um escravo que fugiu de um quilombo? Perguntou Inhô. Podem aparecer muitos supostos donos, respondeu Tomasa. Uma vez ocorreu isso na fazenda de um dos irmãos do nosso senhor. Ele anunciou na vila e apareceram 3 supostos donos. Apurou-se que nenhum era o verdadeiro. O escravo ficou na fazenda, embora Tião tenha dado informação de quem era o seu senhor e o nome da fazenda. Podem aparecer pessoas dizendo que o escravo é dele, e se Tião falar que não, eles podem afirmar que esse pobre moço está mentindo. O senhor Genaro mandou que cuidássemos dele, e quando estivesse bem, que trabalhe para se sustentar. Enquanto isso, tentará saber onde fica essa fazenda. Ele acha que deve ser para lá das montanhas. Honório não obteve na vila informações nem do coronel e nem da fazenda. Tião foi ficando e começou a trabalhar. Bastião, disse João, que estava preocupado. Como será que Simão está vivendo?
Estará bem ou sua vida piorou? Observa Tião trabalhar, com certeza ele foi banido de um quilombo. Esse moço é fofoqueiro e preguiçoso. Logo nos primeiros dias na senzala, arrumou confusão. O velho escravo chamou a atenção dele por 3 vezes, e quando tentou agarrar uma moça perto da senzala, Bastião queixou-se dele para Honório. Genaro decidiu mandá-lo embora. Não tenho documento desse escravo. Ele não é meu. Se está nos causando problema, que vá embora. Deram um cesto com algumas roupas e alimentos para ele, que foi banido da fazenda. Meses depois, Dito, indo à vila com Honório, viu Tião perambulando por lá. Contava outra história. Dizia que era alforriado e que perdera a carta de alforria. Vivia esmolando e fazendo pequenos trabalhos. Como não era procurado, ficou pela vila. O irmão de Genaro, o que era proprietário das terras que fazia divisa ao norte da fazenda Morro Alto, faleceu. Um empregado veio avisá-lo e um sobrinho lhe escreveu uma carta. Pitucho contou na senzala. O senhorzinho leu alto a carta. O sobrinho contou como o pai morrera e informou que ele, Cássio, estaria presente e que eles entendiam se ele não quisesse ir. O senhor resmungou, informou e não quer que eu vá? É melhor, falei, o senhor não ir e ver o seu irmão Eleucácio? Sim, talvez seja melhor. Nosso dono não foi. As queixas do senhorzinho Malvino foram aumentando. Ele é um demônio, afirmou Pitucho. Nunca vi um menino tão mau, queixou-se Dinha. Os garotos, contou Pitucho, os filhos das escravas da casa sofrem muito com seus exageros e maldades. Se o senhor o corrige, assim a interfere. Assim o garoto está sendo criado sem receber educação. Bastião sentia o peso dos anos. Andava com dificuldades, com as costas curvadas, sentia dores, mas estava sempre alegre e fazia pequenas tarefas. João gostava de conversar com ele. Muitas tardes de domingo, os dois se sentavam no banco tosco embaixo da frondosa árvore do pátio. Às vezes, Tomasa lhe fazia companhia. Foi numa dessas tardes que Bastião falou. Esta minha existência foi de grande aprendizado, muito proveitosa. Aprendizado? Você nem aprendeu a ler e escrever? João sorriu. Isso é verdade, porém eu aprendi muitas outras coisas. A repartir o pouco, tentar amenizar as dores, esforcei-me para me educar e dar bons exemplos para os outros melhorarem. De fato, você fez tudo isso, concordou João. Já vi você dividir o seu alimento, que era pouco, ficar sem dormir para velar por alguém, dar bons conselhos, impedir os abusos, ser chicoteado muitas vezes no lugar dos companheiros. Agindo assim, eu fui o maior beneficiado. Dividindo alimentos, me eduquei para me contentar com o necessário. Pacificando, senti-me pacificado. Ao dar conselhos, encontrei soluções para as minhas dificuldades. Recebendo castigos pelos outros, eu compreendi que ter dó sem nada fazer é inútil. Pode acreditar, às vezes dói mais ver o outro sofrer do que sentir as chicotadas na pele. E você, o que foi que aprendeu? Eu penso que aprendi a amar a saudade, a dar valor aos bons momentos que eu passei, a ter esperança e que esse sentimento deve sempre estar presente em nossas vidas. E o mais importante, a gostar de trabalhar. Foi somente aos poucos e pelos seus conselhos que eu aprendi a gostar do trabalho. A vida de escravidão me privou da liberdade. Será que aprendi a dar valor à liberdade? Afastaram-me das pessoas que eu amava. Eu penso que darei mais valor aos afetos porque eu senti a dor da separação. Aqui eu passei fome.
Foram muitas as vezes em que o alimento recebido não me saciou e que, pelos castigos, eu fiquei sem jantar e senti muito frio. Espero, meu amigo, que tenha mesmo assimilado a lição para que no futuro não seja causa desse sofrimento a ninguém. Sabe no que eu estou pensando? Perguntou Bastião. Ele mesmo respondeu: aqui na fazenda tem muitos escravos. No Brasil talvez sejam milhares e cada um sente a escravidão de uma maneira. Não somente a escravidão, mas também o sofrimento, lembrou João. É verdade. Algumas pessoas, diante do sofrimento, se desesperam, outras se revoltam, outras se rebelam, e alguns tentam absorver as lições e melhorar. Esse aprendizado se difere e cada um, no íntimo, sabe o que é bom para ele. Você está aprendendo a gostar de trabalhar, a dar valor aos afetos, aos alimentos e ao abrigo. Eu compreendi que podemos ser, em todos os momentos de nossas vidas, pessoas boas, generosas. Aprendeu a dar o valor a alguma coisa? João quis saber. A vida. Compreendi que amar a Deus é amar a todos os seus filhos. Por essa adoração eu tentei tornar-me caridoso, servindo espontaneamente aos meus semelhantes. E essa ajuda que realizo é meu transbordamento dessa adoração a Deus. E você é feliz? Se você não está feliz, está o quê? Bastião sorriu. Infeliz. Por vezes até me julguei infeliz. Os anos me fizeram compreender que passei por dores, mas em nenhum momento eu fui infeliz. E sabe por quê? Talvez muitas pessoas pensassem que eu tive e que eu tenho motivos para ser infeliz por causa de atos de outras pessoas ou das circunstâncias. Porém, meu amigo, preste atenção. Somente podemos ser infelizes por causa de algo dentro de nós e não por acontecimentos externos. Fatos tristes são somente motivos para despertar em nós a infelicidade pré-existente. E quem cria em nós esse germe que nos faz infelizes somos somente nós. Entendo, disse João. Se sou infeliz, é por causa de mim mesmo. Sentimentos guardados no meu íntimo que foram despertados por acontecimentos externos. Posso ter dores e me sentir em paz, e se isso acontece, eu estou bem. Como pode também estar bem externamente, não sentir dores e se sentir infeliz, porque no íntimo não está bem. Isso ocorre muito com os egoístas. Pessoas podem nos dar o gozo e o sofrimento, mas somente eu posso me fazer feliz ou infeliz. Você foi chicoteado injustamente, lembrou João. O senhor Eleucácio me fez uma maldade. Foi motivo de ter sentido dores, porém ele foi mau, e esse foi o único mal verdadeiro. Ele não me fez ser mal. Outras pessoas podem me fazer o bem ou fazer o mal, mas somente eu posso ser bom ou mal. Se você tivesse guardado mágoa, sentido ódio, alimentado o desejo de vingança, ele realmente lhe teria feito mal. Engano seu! Exclamou o velho escravo. Seria eu mesmo que detonaria em mim esses sentimentos ruins que me fariam infelizes? Respondendo à sua pergunta, afirmo que sim, estou bem e sou feliz. Obrigado por ter me ensinado, por ser o meu amigo. João realmente estava grato. Bastião sorriu e João sentiu que, de fato, aquele companheiro de cativeiro era feliz. Aguarde, a história continua.